Olá! Você gosta de comer fruta, né? Mas você sabe como que os frutos se originam? Nem imagina? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos desvendar esse mistério. É isso daí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super aula de biologia. Hoje nós falaremos sobre os frutos. Você, por acaso, já parou para pensar o que acontece com a flor depois que ela é fecundada? Bom, então hoje o nosso assunto é exatamente esse. O que será que acontece com a flor depois que ela é fecundada? Essa é a nossa pergunta máxima de hoje, né? Lembra comigo que a flor, ela é o órgão reprodutor do vegetal, certo? Eu tenho nessa imagem aqui mostrando para você o órgão feminino da flor, né? Ele é chamado de carpelo ou pistilo, e ele é composto basicamente de uma abertura que é o estigma, de um pescoço aqui que é o estilete, e essa parte mais avantajada aqui, mais dilatada, que é o ovário. E dentro do ovário estão os óvulos. Então agora, o que acontece mesmo com a flor? Pois é, gente, a flor, ela seca e se transforma em fruto. Os óvulos da flor se transformam em semente, mas o ovário se transforma em fruto. Aqui nós temos uma flor e o seu fruto, ou seja, a partir deste ovário da flor, neste caso um abacate, nós temos a origem do fruto, abacate. Mas nós podemos ter as chamadas inflorescências, que seriam muitas flores no mesmo ramo. As inflorescências, então, cada florzinha dessa vai originar um fruto. E como nós tínhamos muitas flores juntas, nós teremos vários frutos juntos também, que nós chamaremos de infrutescência. Quais as partes de um fruto? O fruto é constituído por duas partes fundamentais: o pericarpo e a semente. O pericarpo, veja, a palavra peri quer dizer ao redor, carpo, fruto. Então, o pericarpo é tudo que está ao redor da semente. E ele pode ser dividido em epicarpo, que é a parte logo que faz o revestimento do fruto, o mesocarpo, que é a parte interna do fruto, que é normalmente aquela parte carnosa que a gente consome, e por último o endocarpo, que é uma fina membrana aonde a semente se deposita. E depois nós temos então a semente. A semente é dividida em três partes: o tegumento, que é o revestimento, o embrião, que vai dar origem a uma nova planta, e o endosperma, que é a região nutritiva do fruto, da semente. Classificação dos frutos. De acordo com a disposição dos carpelos. Então nós temos vários tipos, vários mecanismos de classificar os frutos. Tá? Então nós vamos pegando cada característica e vamos classificando os frutos em relação a elas. De acordo com a disposição dos carpelos, lembra que carpelo é o órgão feminino da flor. Então eu posso ter basicamente três tipos de frutos: os frutos simples, múltiplos e agregados. Os frutos simples originam-se de um ou vários carpelos unidos, que é o caso do abacate, do tomate, da cereja. Os frutos múltiplos compõem-se de ovários oriundos de mais de uma flor. Então você tem muitas flores juntas. É o caso do abacaxi, da amora, da jaca. E os frutos agregados consiste de uma série de carpelos separados numa mesma flor. Então daí você vai ter vários frutinhos
juntos, que nós chamamos lá de infrutescência. Então, temos aqui a framboesa, o morango, fruta do conde, a timóia e graviola. Os frutos simples. Quanto à consistência do mesocarpo. O mesocarpo, lembra, normalmente é aquela parte carnosa do fruto que a gente come. Então eu posso ter o fruto carnoso, onde os pericarpos são bem desenvolvidos e, pelo menos em parte, suculentos, que é o exemplo aqui do mamão. Depois nós temos os frutos secos. Esses frutos eles não apresentam pericarpo suculento, mas você pode acabar comendo a semente dele. Né? Não se esqueça que na natureza nem todos os frutos e nem todas as sementes são comestíveis pelos humanos, certo? Então, no caso do fruto seco, nós temos aqui as nozes, né? Onde nós comemos a semente. Agora, quanto à deiscência. Bom, o que é deiscência? Deiscência é a capacidade que um fruto tem de se abrir para liberar a semente ou não se abrir para liberar a semente. Então eu tenho frutos indeiscentes, não se abrem para liberar a semente, podem ser secos, lenhosos ou carnosos. É o exemplo da laranja, do melão, a semente só é liberada quando eles apodrecem. E os frutos deiscentes são aqueles que abrem-se para liberar as sementes. Na maioria são secos. Os exemplos mais conhecidos fazem parte das leguminosas normalmente, que é o caso da ervilha, é o caso do feijão, é o caso lá da lentilha. E os frutos carnosos? Bom, aqui nós temos vários tipos de frutos carnosos. O primeiro deles é a baga. Baga, todo o tecido fundamental é carnoso. Pode ter um ou vários carpelos com muitos óvulos. Então, sempre que você encontrar aquele fruto com muitas sementes, você diz, não, isso aqui é uma baga. Tá? Então, bagas são frutos que têm muitas sementes. Eles podem ter apenas um carpelo com muitos óvulos, ou às vezes ter mais de um carpelo. O segundo tipo é a drupa. O mesocarpo é carnoso, às vezes fibroso, como é o caso da manga, e o endocarpo é pétreo. Pétreo assim é bem duro, bem aderido à semente. Você já tentou morder a semente de um pêssego? Não é fácil, né? Em geral, com uma única semente. Exemplo, pêssego, azeitona. E os frutos secos, voltando a eles. Frutos secos deiscentes. Então nós temos folículo. Origina-se de um único carpelo. Abre-se um só lado quando está maduro. Olha, veja, em vez dele abrir os dois lados, o folículo é o tipo de fruto que abre apenas um lado. Xixá é um exemplo desse fruto. Fruto legume. Normalmente as pessoas vão fazer sopas de legume, mas elas não colocam legume nenhum, né? É interessante. Vai fazer sopa de legume, coloca batata, que é um caule, coloca cenoura, que é uma raiz, né? Mas não coloca o tal do legume. Então o legume ele é unicarpelar, é de um carpelo, porém ele abre-se dos dois lados, diferente do folículo. É o caso clássico da lentilha, do feijão, da ervilha. O terceiro tipo é a cápsula. 2 ou mais carpelos fundidos, ficando seco na maturidade e abrindo-se de vários modos. Em geral, possuem muitas sementes. Nós temos aqui o caso do urucum e da castanha do Pará. Né? A castanha do Pará é bastante importante para nós. Agora, os frutos secos indeiscentes. Então, nós temos o aquênio. O aquênio é um pequeno fruto com só uma semente presa à parede do fruto em um só ponto. Exemplo, o girassol. Cariópse ou grão. Fruto cuja semente é firmemente unida à parede do fruto por toda a sua extensão. Exemplo, cereais como o milho, o arroz, o trigo. Eu já tinha visto falar, né? Em grão de arroz, não é verdade? E também pode ser chamado de cariópse. E noz. Noz aqui no caso é com Z, né? Fruto seco com pericarpo extremamente duro.
possui uma semente, mas raramente duas. Exemplo, avelã, macadâmia, a própria noz. Então, você tem aqui esses frutos que são indeiscentes, tá certo? Esses frutos indeiscentes, eles são aqueles frutos que, você lembra o que é um fruto indeiscente? É aquele que não se abre para soltar a semente. Pseudofrutos. A porção carnosa é constituída de parênquima derivado de outras partes da flor e não do ovário. Então, esses frutos, que a gente chama de pseudofruto ou falso fruto, pseudo quer dizer falso, são aqueles frutos que não se originam exatamente do ovário. Eles se originam de outras partes da flor que acabou se desenvolvendo, como é o caso do caju, onde ele é originado do pedúnculo da flor. Olha que interessante, gente, daquele cabinho da flor. Então aquela parte carnosa, comestível, é o pedúnculo da flor. Já o fruto é aquilo que a gente chama de castanha de caju, é o fruto, tá? Então, lembra que o fruto verdadeiro é do ovário. E no caso do morango, nós também temos muitos frutos do lado de fora do morango. Então aquelas bolinhas pretas que tem do lado de fora do morango é o fruto do tipo aquênio, é um fruto seco. Tá? E o que a gente come é o receptáculo floral. É essa parte aqui da flor, ó, que está mais dilatada, chamada de receptáculo floral. E na maçã? Olha, na maçã, veja que interessante, gente. O fruto é aquela parte que está envolvendo aquelas sementinhas lá no centro da maçã. O que você come da maçã também é o receptáculo floral. Então a maçã não é um fruto, é um pseudofruto, é um falso fruto. E nós temos o caso do abacaxi, que lá antes nós chamamos ele de infrutescência, né? E, na verdade, ele é um pseudofruto múltiplo. Tá? Então, cada escama do abacaxi é um fruto. Frutos partenocárpicos. Bom, gente, vamos lembrar que partenogênese acontece nos animais quando os óvulos são desenvolvidos sem ser fecundados. Quando ocorre nos vegetais, nós chamamos de partenocarpia, quando são frutos que se desenvolvem sem a fecundação do óvulo. Por isso, não possuem semente. Então, a banana é um fruto tipicamente partenocárpico. Veja, aquilo que você olha lá dentro da banana, que muita gente acha que é semente, não é. Aquilo é o óvulo não fecundado. Tá certo? Então, o ovário se desenvolve sem o óvulo ser fecundado. Isso é fruto partenocárpico. Curiosidade sobre o coco da Bahia. O coco da Bahia é um fruto, quando maduro, seco. Tá? O que a gente come do coco da Bahia é a semente. Esse branco que você come do coco da Bahia é a semente. Não vai errar isso, hein? E o nosso próximo vídeo será um vídeo sobre a semente. Né? A semente é uma coisa muito importante porque ela dá origem a outro vegetal. Tá ok, pessoal? Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, vai lá, dá um like, deixa um comentário. Tá ok? Eu vou, mas eu volto. Tchau, galera!